limites infinitos. Então, para a gente conseguir calcular assíntotas verticais, a gente vai ter que chegar à conclusão que os nossos limites são infinito ou menos infinito. Mas como é que a gente faz isso? Para iniciar, a gente vai fazer mais ou menos a mesma ideia que a gente teve com as assíntotas verticais. Desculpa, com as assíntotas horizontais. Lá, a gente estava pensando o que era um número dividido por um número muito grande. Então, a gente chegou à conclusão que esse tipo de limite, que no caso era limite de 1 sobre x quando x tende a infinito, isso dava zero. A gente usou esse tipo de raciocínio. Lógico que depois a gente viu que poderia ser qualquer número aqui que fosse diferente de zero, que dá a mesma ideia, e que aqui a gente poderia ter expoentes que faz crescer ainda mais rápido a parte de baixo, fazendo com que vá para zero ainda mais rápido. Tá, mas então, qual vai ser o raciocínio que a gente vai usar para descobrir que os limites são infinitos, que a resposta deles dá infinito? Vamos pensar o seguinte, se a gente pegar 1 e dividir por 0,1, isso é a mesma coisa que pegar 1 e dividir por 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 10 sobre 1, divisão de frações, e isso vai dar 10. Opa, esse número ficou grandinho. O que acontece se eu colocasse 2 números após a vírgula? Eu vou ter 1 sobre 100, que vai ser igual a 100 sobre 1. Isso está dando 100. 5 dividido por 0,0001. Isso seria 5 dividido por 1 sobre 4 zeros aqui embaixo, 10.000. Isso daria 5 vezes 10.000, 50.000. Então, o que a gente tem aqui? Repara que a mesma função que a gente tem, 1 sobre x, limite, quando x agora, repara que eu estou cada vez diminuindo, eu estou indo cada vez mais próximo de zero, com números positivos, isso aqui eu sei que dá infinito, certo? Repare se eu colocasse números próximos de zero, mais negativos, aqui vou precisar de parênteses, eu teria os mesmos resultados, porém negativo, o que me diz que o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, seria menos infinito. Então, a ideia de calcular quando que limites dão infinito é exatamente essa situação que a gente tem. Qual situação? É um número A. Esse A, ele não pode ser zero, porque a gente sabe que 0 sobre 0 é mais problemático. Porém, a gente está dividindo por zero. Vou colocar uma aspas aqui. A gente está dividindo por zero. Ou seja, a gente está pegando uma quantidade que é fixa, certo? E a gente está dividindo ela por algo muito pequeno. Se a gente divide alguma coisa por algo muito pequeno, uma coisa fixa dividido por algo muito pequeno, o que isso aqui vai dar? Isso aqui vai dar infinito, ou menos infinito. Então, a nossa ideia vai ser sempre pensar assim, se a gente tem alguma coisa, algum número em cima, dividido por um zero. A notação aqui ficou bem boa. Alguma coisa em cima, dividido por zero. Se a gente tem essa situação, a gente já sabe que a gente vai para infinito. Vamos fazer alguns exemplos que acho que vai ficar mais tranquilo. Primeiro exercício, então, calcule. Tá aí. Letra A. Calcule o limite quando x tende a 2 de 1 sobre x menos 2. Primeira coisa que a gente tem que ver é se a gente tem alguma indeterminação. Repare que se eu fosse substituir a minha função por 2, eu teria 1 dividido por 2 menos 2, seria 1 dividido por 0. Bingo! Eu tenho aqui uma situação que vai dar ou infinito ou menos infinito. Resta agora a gente saber qual que é essa resposta, certo? E como é que a gente vai fazer isso?
A gente não consegue fazer direto, então a gente vai ter que falar sobre os limites laterais. A gente já sabe que isso vai dar infinito, mais ou menos infinito, mas talvez por cada lado dê um resultado diferente. Então a gente vai identificar isso, tá? Como é que a gente vai identificar isso? Olha essa informação. A gente tem que o nosso x está próximo de 2, porém ele é menor do que 2, certo? Olhando para essa continha aqui, a gente tem que fazer x e tirar 2. Então, se eu tirar 2 de um número que está aqui próximo, eu estarei próximo de 0, porém eu estarei à esquerda de 0. Significa que como eu estou à esquerda de 0, esse número aqui, ele é menor do que 0. E o que isso significa para a gente? 1 é um cara positivo, e essa diferença que eu tive aqui deu negativa. Então, o nosso resultado, positivo com negativo, seria menos infinito. E pronto, a gente conseguiu resolver limite de 1 sobre x menos 2 quando x está à esquerda do 2. À direita, a gente pode pensar exatamente a mesma coisa. Vamos lá, como é que fica? Se eu estou em 2, porém à direita do 2, e eu tirar 2 unidades, eu vou estar próximo de 0, porém à direita do 0. 1 eu sei que é positivo, e a parte de baixo eu já vi que vai dar positivo. Então, esse limite dá infinito. Então, repara que eu não sei o que escrever aqui, a única coisa que eu sei é sobre os limites laterais. Que um deles deu menos infinito, e o outro deu mais infinito. E é isso daí, a gente não tem o que fazer. Então, tá aqui nosso segundo exemplo. Agora a gente está variando em cima e embaixo, mas não tem nenhum problema. Vamos ver quanto dá isso daqui. Se a gente substituir na nossa conta o 3, que resposta a gente tem? Em cima a gente tem 3, e embaixo 3 ao quadrado, que é 9 menos 9, a gente ficou com 3 sobre 0. 3 sobre 0 é uma coisa que não existe, então a gente já sabe que vai dar mais ou menos infinito. Resta a gente definir qual que é o sinal do nosso infinito. Eu não consigo fazer direto esse tipo de conta, eu vou separar nos limites laterais. Então, primeiro eu vou fazer 3 à esquerda da nossa função para ver o que acontece. Como é que fica? Mesma história, eu estou em 3, porém, de que lado? À esquerda. Então, eu tô aqui assim. Se eu elevar o 3, eu vou ter 9, certo? Vou estar no número próximo de 9. Se ele é um pouco menor do que 3, quando eu elevar ele ao quadrado, ele vai ser um pouco menor do que 9. Se eu tirar 9 unidades, de novo eu estou perto do zero. Quando eu estiver perto do zero, o que acontece? Um número um pouco menor do que 9 menos 9 é um cara negativo. Ou seja, toda essa minha conta aqui, ela é menor do que zero. Aí, o que acontece? X é 3, 3 é um cara positivo, então a parte de cima é positiva. Nesse caso, a parte de baixo está dando negativa. Fazendo o jogo de sinal, a gente descobre menos infinito. Tá, e limite quando x tende a 3 pela direita. O que será que acontece? Vamos lá. Estamos em 3, um pouco maior do que 3. Se eu elevar ao quadrado, eu vou estar em 9, um pouco maior do que 9. Porque 3,1 ao quadrado é um pouco mais do que 9. Se eu tirar 9, eu vou estar próximo de zero. Como eu só estou tirando 9 de um número que é maior do que 9, essa conta aqui, ela é maior do que zero. De novo, em cima aqui, isso aqui é o número 3, se eu substituísse, então isso é positivo, tanto à esquerda do 3 quanto à direita do 3, isso é um cara positivo. Então, e a parte de baixo também é positiva. Isso significa que mais com mais dá mais e o nosso limite é infinito. Então, de novo, aqui eu não consigo dizer exatamente quanto que é, mas tem funções que os dois lados são positivos, os dois lados são negativos e acontece isso daí. Então, agora a gente já sabe como calcular limites de um número que está fixo dividido por zero.
A única questão que a gente tem que fazer é descobrir se vai ser mais infinito ou menos infinito, analisando essas situações aqui.